Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos chegando, terça-feira, mais um dia de nós nos unirmos, conversarmos, estarmos juntos para conversar sobre assuntos muito importantes aí no escopo, né, da gestão de pessoas, iniciativa aqui da BRH de Blumenau. Bom, é um prazer ter vocês, já estou vendo aqui Turco, a Cláudia, Marito, Michele, Camila, estou bem-vindos, né? Bem-vindos, que bom. Olá, o Rossi chegou também. Tudo bom, Rossi? Como é que tá? Bem-vindos. Bom, deixa eu me apresentar, né? Quem ainda não me conhece, meu nome é Diogo. Eu estou na diretoria de conteúdo da BRH Blumenau. É um grande prazer, volto a repetir, estar com vocês aqui. Espero que vocês aproveitem. O assunto de hoje é muito legal. A gente vai falar sobre. Além do mais, é um assunto muito importante para esse momento, porque falar de comunicação não violenta nos tempos atuais é importantíssimo. E a gente vai ter, né, nossa querida Juliana. Juliana já está chegando aqui, que vai falar com a gente um pouquinho sobre esse tema, comunicação não violenta. Já vai participando, vocês já participaram nas enquetes, eu vi que vocês foram respondendo lá nos stories, mandem perguntas, tragam as suas percepções, comunicação não violenta, vamos entender o que que é, se isso faz sentido, né, dentro desse contexto atual, vamos aprender com a especialista. Ela já está chegando aqui, só lembrando a todos, né, e mandar assim nosso abraço especial para nossa mantenedora, a DLB Tecnologia, também nossos amigos que ajudam, né, na gestão aqui, né, a patrocinar, né, e a manter a gestão, que é os nossos colegas aí da Garcia Contabilidade. São dois parceirões, todos vocês nossos associados que ajudam a levar esses conteúdos tão importantes aí para as nossas comunidades. Vamos chamar a especialista a gente conversar, Juliana Moura. Juliana, ela aceitou esse momento importante com a gente aqui para conversar. Oi, Juliana, tudo Oi, bom? Boa oi, noite. tudo bem? Boa noite. Bem-vinda, né? Juliana, a conversa de hoje é bem importante, eu estava bem empolgado para te receber e a gente conversar um pouquinho. Juliana que é coach, especialista em desenvolvimento pessoal e em mudança comportamental, então tudo a ver, né? Especialista nesse assunto para ajudar a gente a entender um pouquinho esse cenário. Tá tudo bem contigo? Tudo ótimo, estou muito feliz aqui de estar falando sobre esse tema que é tão relevante realmente nesse momento. Legal, a gente já tem várias pessoas entrando durante a live. Eu vi aqui algumas pessoas dando oi, mandando um aceno. Que bom, sejam bem-vindos, participem, fiquem bem à vontade. Eu vou, durante as conversas com a Juliana, eu vou entrando aqui, conversando com vocês, buscando as percepções de vocês. Fiquem bem à vontade. Mas, Ju, vamos começar nós dois aqui. Eu já vou te chamando de Ju, porque a gente já tem, já se conhece aqui da BRH, né? Juliana, e a Grazi também entrou. Oi, Grazi, abraço. Juliana, então, assim, quando pensei nesse tema e tu trouxe esse tema para a gente discutir aqui, olhando e lançando o olhar sobre as empresas e o tempo atual, logo eu comecei a pensar, poxa, a situação é pessoas mais distantes, né? Porque a pandemia fez com que a gente se isolasse, então houve um isolamento das pessoas, né? A gente percebe maior conexão das pessoas pela tecnologia. O cenário é de muita ansiedade para algumas pessoas, dificuldades, outras pessoas tendo problemas de comunicação. Então, e essas relações começando a sofrer algumas dificuldades, até nas instituições, né? Talvez os colegas que estão aqui podem trazer para a gente percebeu muito assim as pessoas tendo quebras de relacionamento, e tendo dificuldades para poder se falar, não estão mais tão no presencial, né? E isso acaba sendo um pouquinho difícil, né? Um pouquinho assim, um pouquinho, para eu ser bem delicado, né? Um tanto quanto desafiador. E aí vem esse tema que você traz, que é comunicação não violenta. Que comunicação não violenta, o que é, né? A minha primeira pergunta para ti é, ajuda a gente a entender o que é essa comunicação não violenta e como ela é relevante para esse contexto, dentro de uma empresa, dentro da relação das pessoas.
Traz pra gente a tua percepção, por favor, Ju. Então vamos lá. Primeiro eu vou dizer o que comunicação não violenta não é, né? Porque a gente Legal. acha que, quando eu falo em violência, eu acho que é uma agressão, é um palavrão, ou eu tô sendo, né, realmente agressivo, verbalmente, às vezes não sem palavrão, mas agressivo. E na verdade não é isso, né? Na comunicação não violenta, a gente entende que tudo aquilo que você impõe ao outro, a crítica, o julgamento, tudo aquilo que o outro percebe da sua fala como uma coisa imposta, é uma agressão. Né? Vem como, né? Se você está julgando, criticando, apontando o dedo, ou se você está fazendo uma exigência, isso vem para o outro como agressão. Então, daqui a gente está falando sobre esse tipo de violência, não sobre esse que a gente está acostumado aí de Ô, Ju, palavrões e agressões físicas. é isso que eu ia te falar. Muitas vezes, assim, quando eu ouvi a primeira vez essa palavra, comunicação não violenta, porque a palavra violenta, né? Eu pensava, então é falar palavrão, ou gritar, falar alto com alguém, ou gesticular com força. Então, comunicação não violenta não necessariamente tem a ver com isso. Não, não, eu posso ser extremamente violenta falando com você do jeito que eu estou falando aqui. Com esse tom, com esse jeito, desde que as palavras que eu use, a forma como eu fale, seja agressiva para você. Né? Eu posso estar Entendi. assim super sutil, mas te agredindo de alguma maneira, te julgando, te condenando, trazendo alguma coisa, né, uma imposição para você, sem alterar o tom de voz. Então, às vezes a gente acha que é só, mas não. E em outras situações, às vezes a gente vai entender um pouquinho também, às vezes a pessoa alterou o tom de voz, mas não necessariamente ela está sendo violenta. Às vezes é a maneira que ela encontrou de se expressar, de expressar a necessidade dela, que também é uma coisa que a gente vai falar depois. Então, cuidar com esse, nem sempre, né, o tom mais agressivo é uma violência, às vezes é a forma como essa pessoa se expressa, e nem sempre a pessoa que fala macio, que fala doce, ela não tem problema de comunicação. Então, é possível sim, você ser agressivo, ser violento dentro da comunicação não violenta, falando assim, mansinho. Entendi. Adorei essa definição quando você fala, o recorte da tua fala, assim, que tem gente que fala mansinho, né? E, no entanto, assim, te manda, né, para todos os lugares aí que a gente não quer ir, né? E Tem. aí, falando bonitinho, às vezes tu termina a fala, tu sai agredido, né? E o coração apertado e se sentindo mal numa conversa que não necessariamente alguém gritou com você, né? Muito legal isso que você trouxe. Sim, às vezes Muito a pessoa bacana. foi extremamente doce, entre aspas, e quando a conversa acaba, você fica pensando, meu Deus, você fica se sentindo mal e muitas vezes nem entende por quê. Mas durante aquela conversa você foi alfinetado, veio aquela coisa que é um elogio, uma crítica disfarçada de elogio, e aí no final você tá ali se sentindo mal e não sabe por quê, né? Mas foi tão tranquilo, não teve. A gente acha que discussão, que briga é que tem a ver com violência, né? Nesse aspecto. Mas não, existem várias outras formas de violência também. Legal. Aqui até no nosso público, Ju, quando você estava falando, as pessoas já vão se identificando. O Rossi trouxe, que já viveu situações assim também. Pedritave. Nome em Instagram é sempre assim, vocês me É perdoem, tá? Thalita, é a Thalita. Oi, Thalita. A Thalita, olha lá o que ela diz pra gente, que já fui chamada de educadamente arrogante. Morri com isso, mas estou superando e me reinventando. É isso aí. É muito importante a gente perceber também isso, porque às vezes a gente não percebe que a nossa fala desperta isso nas pessoas. Então, quando a gente percebe, né, dentro da comunicação não violenta, a gente tem um passo para perceber e aí ajuda muito. E você perguntou para mim assim, né, qual é a relevância? É toda. Porque assim, primeiro, a comunicação não violenta, ela vem como uma ferramenta para ajudar a gente a comunicar as nossas necessidades de uma maneira saudável, né? Intermediar conflitos, lidar com as situações de uma maneira mais saudável. E ela é muito baseada nas conexões. Você falou, a gente fica meio desconectado com essa questão de pandemia, a parte muito online, às vezes sem proximidade. E tem uma coisa que acontece muito, né? O que os olhos não veem, a mente imagina 3 vezes pior. Então, às vezes a pessoa está sozinha em casa, longe dos colegas de trabalho, e aí ela lê um e-mail, e aí ela faz uma interpretação daquele e-mail, né, de uma maneira que não está ali, às vezes não corresponde à realidade, ou é um telefonema, alguém liga para ela e ela fica ali tentando interpretar o que essa pessoa está querendo dizer, e aí quando eu começo a interpretar o que a pessoa quer dizer, eu me desconecto da pessoa.
Porque eu tô escutando para responder e não para compreender. Sabe quando você tá falando e a pessoa você começa a montar na tua cabeça tudo que você vai dizer quando ela acabar de falar? Quando isso É aquele, acontece... é aquele ouvidinho seletivo? Exato. E aí, quando isso acontece, a conexão já acabou. Quando você está ouvindo alguém, simplesmente esperando a pessoa parar de falar para poder soltar aquilo que você quer dizer, essa conexão que é tão importante, ela já foi embora. Porque você não está atento à pessoa, às necessidades da pessoa. Você está simplesmente esperando o momento de retrucar de alguma forma, seja mesmo para validar. Ah, não, concordo. Mesmo que seja, mas você já perdeu essa conexão. Então, é um momento muito importante, sim, da gente olhar para a nossa comunicação e de uma maneira não violenta. Por quê? Porque ela tem pilares e passos que ajudam muito a gente nesse cenário aí de caos, às vezes, né? Nessa crise toda. E quando você fala de pilares, né, Ju? Você está falando daquilo que sustenta ou que dá sustentabilidade para a comunicação não ser violenta. Então, se eu entendi até aqui, comunicação não violenta, vê se eu estou correto no que eu estou entendendo da tua fala. Tem muito a ver com ter um ouvido muito genuíno para a pessoa, de querer entender de verdade ela, né? E isso pode acontecer. Eu já passei por isso, acho que as pessoas que estão aqui também podem confirmar no chat. Quantas vezes já sentiram que estavam explicando, mas a pessoa ela estava ouvindo você, mas estava tão tendenciada àquilo que ela quer que às vezes não te escuta, né? E é tão ruim ser mal interpretado, né? Ou ser utilizado aquilo que você fala de uma forma que não é aquela que você queria se expressar também, né? Então, tem a ver com a conexão. Adorei essa fala tua, anotei até aqui para não esquecer mais, conexão. E tem a ver com ter uma escuta muito ativa para entender o outro. É isso mesmo, então? Também, sim, tem a ver. Tem a ver com a conexão, tem a ver com a escutativa. Os pilares base, né, que a gente usa na comunicação não violenta, eles são a autenticidade, a empatia e a compaixão dentro de todo esse processo. Por quê? Primeiro, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a autenticidade, porque às vezes as pessoas confundem, né? A autenticidade é eu falar aquilo que eu tô sentindo, é falar a minha necessidade. Não é falar o que eu penso sobre você. Então, por exemplo, dentro de uma situação de trabalho, se você, sei lá, você é um colega e você mexeu na minha mesa, bagunçou a minha mesa, pegou um material que não era seu e eu me senti agredida com isso. Então, ser autêntica com você é dizer para você, olha só, quando você mexe aqui nas minhas canetas, eu me sinto mal, porque organização é uma coisa importante para mim. Isso é ser autêntico. Agora, dizer o que pensa, eu podia virar para você e falar assim, meu Deus, você é desorganizado, o que você veio fazer aqui? Né? Tá bobo, mexendo nas minhas coisas. Eu tô mentindo? Não, é o que eu penso. Mas o que eu ganho com isso? Né? O que essa sinceridade traz de positivo no meu dia a dia? Então, cuidar muito em dizer... exagerada, né? Exato. A pessoa ainda acha, né, Ju? Não, mas eu tô sendo verdadeiro. Super sincera. Desculpa. Não, mas eu... Daí tem aquela... Meu Deus, isso me fez lembrar. Eu até tava rindo aqui, reagindo ao que eu tava falando. Porque aí tu vê aquelas pessoas que dizem assim, ó, não, mas eu prefiro ser uma pessoa verdadeira, que assim machuca quando fala, do que ser aquele bonzinho que não conta nada, nem lá nem cá, né, Ju? Exatamente, então, não precisa ser assim, né? Então, assim, cuidar muito com o que é essa verdade que a gente está passando, né? Eu posso falar, eu devo ser autêntica com aquilo que eu estou sentindo. E isso é uma coisa que a gente não faz. A gente agride o outro, a gente julga, fala, aponta, mas não traz a autenticidade da minha necessidade, do meu sentimento. Então, dentro da CNV, quando a gente fala em autenticidade, é o que estou sentindo e o que eu preciso. Expor o que eu estou sentindo e expor o que eu preciso. Não necessariamente expor o que eu penso sobre você, se isso não trouxer nenhum benefício para a nossa comunicação. Eu vou pensar? Vou. Eu tenho a minha opinião. Mas não necessariamente eu preciso colocá-la na mesa se ela não for trazer nenhum benefício para essa conexão. Se ela não for gerar essa conexão, se ela não for fortalecer essa relação, ela é desnecessária. Então, daí não é uma autenticidade. Ela passa a ser, às vezes, até uma agressão. Entendi. Então, a Priscila...
Perdão, pode terminar, que eu depois quero dizer que a Priscila está usando a palavra verdade com amor, depois para você comentar se isso tem a ver, Ju. Sim, sim, tem a ver, tem a ver. É isso, mas tem que cuidar muito também, né? Que, ai, mas eu tô sendo assim boa. É o que a gente falou antes. Ai, tô sendo assim tão boazinha, tão docinha, eu tô falando com amor. Mas qual é a finalidade do que eu tô falando? Por que que eu tô falando isso? Pensar muito sobre o que o que que eu quero com isso? Eu quero provar que eu tô certa? Esse é um dos pilares da comunicação não violenta. Entender o que que eu quero com a minha fala. Se eu tô aqui falando só para provar que eu tô certa, eu posso estar sendo um amorzinho. Né? Ah, não, mas não é assim, né? Não vai adiantar, porque o outro também vai parar de me ouvir. A conexão vai se desfazer. Sim, tem a ver em você falar a sua verdade com amor, mas cuidar sempre qual a necessidade de falar essa verdade. É o momento? É preciso? E isso não tem a ver com se podar ou com não ser espontâneo, de jeito nenhum. Só tem a ver com pesar isso na tua vida, para ver se o que você está comunicando realmente é necessário, faz sentido e vai te trazer benefícios. O outro pilar é a empatia e o outro a compaixão. Porque assim, empatia, eu vou me colocar no lugar do outro, mas se eu me colocar no lugar do outro sem compaixão, não adianta nada. Porque vamos supor que você está passando por uma situação que seja uma situação relativamente difícil para você, mas que para mim é fácil. Então eu me coloco no seu lugar e penso, nossa, bobeira. Tá sofrendo à toa, tá fazendo drama, porque não tem a compaixão. Então, eu me colocar no lugar do outro e entender que as necessidades dele são diferentes da minha, crenças, educação, experiências de vida, dificuldades, habilidades, são todas diferentes das minhas, aí eu consigo me colocar no lugar da pessoa realmente, ter empatia com compaixão. Então, esses são os pilares que tem base, né, de todo esse processo da comunicação não violenta. Ser autêntico, sim, falar a sua verdade, mas de uma maneira, né, saudável, necessária, com empatia e com compaixão. Isso Muito bem. vai nortear todo esse processo. Esses são os pilares. E aí depois a gente tem os passos. Tá, antes de a gente ir para os passos, essas tuas falas foram muito ricas, né? Muito ricas. A Débora até está falando aqui, então, quando fala na autenticidade, a gente tem que cuidar da forma com que e quando fala, né? É isso, ela está perguntando para ti, cuidar a forma com que e quando fala. Sim, mas assim, se eu pudesse dar uma dica aí, não é não só cuidar o que fala e quando fala, porque às vezes a gente fica cheio de dedos numa situação, né? E não é isso. Não é isso que eu quero trazer para vocês. O que eu quero dizer é você se perguntar qual é o motivo de você falar aquilo. O que você quer com essa fala? Boa. Sabe? Ótima dica. Mais do que você ficar cheio de dedos se você fala ou não, você prestar atenção na sua intenção. Porque se a sua intenção, né, se a sua necessidade ela é genuína, você vai encontrar uma boa forma de falar. Você pode se expressar, né? O que acontece é que às vezes a gente fala um monte de coisa, né, como eu falei antes, para se validar, para mostrar que tá certo, para né, colocar ali o dedo no outro, para reclamar. E aí não adianta, não tem jeitinho de falar, não tem forma de falar que vai ajudar a pessoa a nos entender. Então, é sempre perceber o motivo. O que você quer? Qual o resultado que você espera disso que você está falando? Acho que esse é o mais importante. Perfeito. Não, ficou muito claro agora, até porque quando você entende, você até repensa, será que vale a pena, né? Vou falar isso, tal, você vai provocar. Às vezes até o que você está querendo levar não vai levar a lugar nenhum, não vai trazer nada. E o último recorte, assim, da tua fala, que eu achei que isso é muito importante. A empatia virou uma palavra da moda. Às vezes a gente tem coisas da moda, né? Então, a empatia há muito tempo é falado, tem que ter empatia, você tem que se pôr no lugar do outro, tal. E você trouxe para mim, assim, o ponto fantástico, que é a compaixão. É você não só olhar a empatia. Ela é muito explicada de uma forma que parece simples, porque explicar de se pôr no lugar do outro parece simples. Mas a compaixão, ela vem trazer sentimento verdadeiro, né? E aí você se condói pelo outro, você sente alguma coisa pelo outro. Porque empatia sem compaixão não é nada. Não é nada, é você passar na rua, olhar a pessoa ali pedindo
alguma coisa, passando fome, é você ver um colega no local de trabalho sendo agredido verbalmente, é você ver um assédio verbal acontecendo do teu lado e você só olha e diz, ai, tadinho. E daí? Não é isso, né? Ter compaixão é você ter solidariedade pelo outro, é pensar, opa, se isso está acontecendo com ele, pode acontecer comigo também. Como é que eu posso apoiar nesse processo? Exatamente. E às vezes a gente tem essa mania de falar assim, ah, mas eu no lugar dele faria tal coisa, né? Por exemplo, o colega está sendo agredido, ah, mas por que ele não se defende? Eu no lugar dele faria isso. Ah, eu me colocando no lugar dele, eu ia fazer assim. E aí não tem a ver com empatia. É porque você não está no lugar dele, ele não tem os mesmos recursos que você. Às vezes recursos psicológicos, né? Então, se colocar no lugar do outro, sim, mas com compaixão e entender que se para ele aquilo é uma dificuldade, para você não é, como é que você pode ajudá-lo? Como é que você pode tornar, né? A CNV, ela traz isso muito vivo. Como é que eu posso fazer a minha vida melhor e a sua vida melhor? Como é que a gente pode viver experiências mais maravilhosas nos nossos relacionamentos, Nossa, genuinamente? Como é que eu que posso... fala linda. É realmente muito bonito, assim, porque como é que eu posso, né? E eu posso experimentar ajudar genuinamente, eu posso experimentar, e isso vem muito, né, dos pilares de também entender que todo mundo tem necessidades, né? Cada um tem um jeito de expressar, todos nós temos necessidades. Todos nós temos as mesmas necessidades. O que nos diferencia é a estratégia que a gente usa para conseguir o que a gente quer. Entendi. Então, essa estratégia que gera tanto conflito dentro das comunicações, porque às vezes você fala, ah, não devia ter falado assim e tal. Então, no final, as necessidades são as mesmas, mas as estratégias são diferentes. E aí a gente tem tanto conflito, tanta confusão. Legal. Você falou antes que tinham os componentes aí, né? Componentes de uma comunicação não violenta. E nessa construção, você pode ir trazendo para a gente que componentes então são esses, Ju, para a gente entender, até para a gente começar a olhar essas relações dentro da nossa vida. A gente fala aqui que a importância, né? O tema da nossa live é a importância para quem está chegando aqui também. Um abraço aí para os nossos colegas, Alexandre, Annelise, Michele, mandando parabéns aqui, agradecendo. Que bom ter vocês aqui. Todos vocês que estão conosco, é um grande privilégio ter vocês aqui. Obrigado, fiquem conosco. E estamos falando sobre comunicação não violenta com a Juliana, e a conversa está muito boa, e você falou desses componentes. Existem componentes que formam, são passos? São passos, a gente pode chamar de passos, né? Processo, etapas, mas vamos chamar de passos. Explica pra gente, Ju, são quatro etapas, né? Por assim dizer, que formariam esse processo da comunicação não violenta. Só que eu já aviso, assim, que a intenção não é que você saia fazendo tipo um robozinho, sabe? Passo 1, passo 2. Não é isso. Ah, não fiz o passo 2. Peraí. Sim, exato. Isso acontece muito. Quando eu fiz a formação sobre o tema, quando a gente está aprendendo, a gente quer usar certinho, assim, fica meio engessado. Não é isso. Não é necessário. Você pode usar um passo, depois o outro. O importante é você conhecer e entender. Ô, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta antes de tu começar os passos, para dar mais assim uma atenção a esses passos. Então, os passos, eles meio que... Ah, Diogo, se você quiser melhorar a sua comunicação e torná-la não violenta, você deve seguir esse processo que vai ajudar bastante você a entregar as coisas com mais valor. É isso? Exatamente, isso mesmo. Tá, então, assim, são 4 passos, né? Eu vou falar os 4 e depois explico um por um. A gente começa pela observação. Depois nós temos a etapa do sentimento, a necessidade e, por fim, o pedido. Então, o que seria observação? Observar as situações. Mas aí não é tão simples, porque o que a gente faz normalmente? A gente não observa, a gente julga. A gente avalia, não observa. O observador, ele vê o que está acontecendo, ele não emite opinião, não emite um juízo de valor. E é o que a gente faz. E assim, não estou dizendo para vocês não julgarem, é impossível. Nós emitimos juízo de valor o tempo todo. Né? É a nossa forma de mostrar coisas que nós concordamos, não concordamos, falar sobre aquilo que é importante para a nossa vida. E tá tudo bem. O que nós precisamos entender é que nós estamos julgando e que aquilo não é a verdade absoluta. Então, dentro da observação, uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito legal e que eu uso sempre agora, é assim. Se uma câmera estivesse filmando aquele fato, o que ela filmaria? Então, por exemplo, nós temos aqui, né, vai ficar gravada, o que está filmando? Está filmando você.
né, de blusa preta, tá filmando os livros. Tudo isso são fatos. Agora, se eu disser que você está feliz, que você está triste, que você está animado, isso é uma opinião minha. É um Porque você julgamento. pode estar fazendo assim, exatamente. Você pode estar fazendo assim e não tá feliz. Entendi. Então, a câmera não vai filmar felicidade. Eu posso dizer que você está sorrindo. Isso eu posso. Mas eu não posso dizer que você está feliz. Entende a diferença? Do que eu vejo, do que a Tô câmera entendendo. filmaria. Então, por Entendi. exemplo, o colega deixa um documento fora da gaveta, em cima da mesa, que deveria estar na gaveta. Sim. A câmera não filma uma pessoa desorganizada. Ela filma um documento fora da gaveta. Boa. Então, o fato é, o documento não está onde deveria estar. O resto é julgamento. A pessoa é relaxada, a pessoa é desorganizada, é uma opinião. Então, a gente saber a diferença ajuda muito, muito mesmo. Porque não que eu não vá emitir o meu juízo de valor, mas eu entender que eu estou emitindo e que, no fundo, ele pode ter saído atrasado, ele pode não ter visto. Existem N situações que podem ter acontecido que não são só o fato da pessoa ser desorganizada. Então, tomar esse cuidado de entender que o que eu estou emitindo é uma opinião, é um juízo de valor, não a verdade absoluta, é talvez a minha verdade, mas não a verdade inteira da situação. Então, esse é o primeiro fato, observar. O que está acontecendo ali? Sem as emoções nesse aspecto, né? Sem o meu julgamento, o que eu estou vendo de verdade? E eu acho que isso é um dos maiores problemas que nós temos nas empresas. Porque a pessoa olha para alguém que está de mau humor e ela já cria uma história enorme na cabeça dela. Ou a colega fala com ela um pouquinho mais ríspida, né, do que de costume, ela já cria uma história enorme na cabeça dela. Então, entender... Pode falar. Não, eu ia dizer, desculpa, só para te perguntar, ou até, Ju, as pessoas rotulam, né, por causa de algum viés que ela tem, uma tendência comportamental, por causa, a pessoa é de determinada região do país, então ela é assim. Tem julgamentos que podem alimentar essa percepção por uma tendência, um viés cognitivo, alguma coisa. Isso também tem que cuidar. Às vezes a pessoa até faz sem querer, mas assim... Sim. É difícil, né? É muito difícil. E assim, por questões culturais, por questões hierárquicas, questões, né, de educação. Então, nós temos sim uma carga gigante de preconceitos, né, que alimentam. A gente tem situações que a gente viveu parecida, então se acontece de novo eu já acho que é igual, que a pessoa está querendo a mesma coisa. Então, é sim difícil. Mas quando eu entendo isso, que eu preciso me observar e observar as outras pessoas, né? Observar a situação e separar o meu juízo de valor do que pode ser a verdade, né? Do que está acontecendo, só o fato de observar, eu digo assim, que só isso já vai melhorar a sua comunicação. Só isso, só você parar para pensar e não entrar no turbilhão, não entrar na confusão, sair e observar, tentando tirar o julgamento do campo, já melhora muito a comunicação. Muito legal essa tua fala. Até o Rossi até trouxe... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele direito. Mas ele fala de certas situações não dá tempo de observar. Talvez o que ele está querendo dizer aqui é que tu já sai soltando o verbo, né? É exatamente o que você está dizendo que para não fazer. Isso. Se tu já não fez, tu já pulou essa etapa. E assim, ó, você tá aquilo que a gente falou, você tá na dúvida? Pergunta. Em vez de sair soltando o verbo, observou, mas sente que tá julgando, não sabe, né? Acha que a pessoa fez uma coisa. Pergunta para ela. Ótima Pergunta. Dica. Ótimo. As pessoas têm medo, às vezes, de verbalizar. Só que é isso que vai tirar a confusão toda. É isso que tira todo esse sofrimento desse teatro mental e traz a gente para ação. Então, tá na dúvida? Não dá tempo de observar tudo? Pergunta para a pessoa qual é a sua dúvida. Questiona ela. Diz, olha, entendi assim, ou fiquei sem entender. Pergunte mesmo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas nesse momento não dá para observar toda a situação? Tá com uma dúvida? Pergunta. Boa. Então, a observação é o primeiro pilar. Talvez, não vou dizer que é o mais difícil, mas é um que a gente, né, mais às vezes pratica no automático. E uma coisa que eu já percebi nos meus atendimentos, né, é que assim, quanto mais a gente julga o outro, mais a gente tem medo de ser julgada.
Quando eu tenho muito medo da opinião do outro, quando eu tenho muito medo da crítica, é porque eu critico muito. E assim, quando eu falo critico, não quer dizer verbalmente. Às vezes você não fala para a pessoa, mas está dentro da tua cabeça. Tu tá ali julgando, tá ali criticando, e aí você cria esse medo. Então, isso também te ajuda a ter mais autoconfiança. Quando você diminui o teu julgamento, você também diminui o mal que você espera do outro, entende? Entendi. Se eu não tô Tem... julgando, Aham. eu não espero que ele vá. Não que ele não vá fazer, mas eu diminuo aquela armadura que a gente anda às vezes. Eu solto esse peso aí de estar sempre me protegendo. Então já ajuda muito. Entendi sim. Tem até uma fala assim que diz, não julgue para não ser julgado, né? Se eu não me engano, até bíblico isso. Bom, a Paty diz aqui que, com a tua dica de antes, que eu achei fantástica, que uma pergunta pode realmente desmistificar muita coisa. Achei Muita muito coisa, muita coisa. E às vezes é uma coisa extremamente simples, mas que, né, como a gente tem essa questão dos juízos de valores dentro da nossa cabeça, isso toma uma proporção muito grande. E no fim das contas, a história é outra, né? Então, primeiro pilar, observar sem julgar. Dica, o que a filmadora filmaria? Ela vai filmar que a pessoa está irritada ou ela vai filmar, às vezes, uma expressão? Ela vai filmar que a pessoa é desorganizada ou ela vai filmar um papel fora do lugar? Então, sempre presta atenção nisso. É bem interessante e para quem tem, né, interesse de adquirir os livros do Rosenberg, da comunicação não violenta, tem muito exemplo, tem muito exercício para a gente realmente praticar isso, aprender o que é julgamento do que é um fato observado, assim. Ajuda bastante, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E nesse caso, assim, Ju, de repente, na observação ali que você estava falando, né? A pessoa, ela observa uma situação, tem que perguntar, eu achei fantástica essa questão, pergunta antes de sair julgando tal. O que você diria pra gente, talvez de dica e tal, se eu observo isso acontecendo, assim, se eu sou de fora, um terceiro, você acha que é bacana depois procurar a pessoa, não se intrometer naquele momento? Às vezes até na empresa, duas pessoas... Isso acontece muito. Eu já vi muitas relações, antes dos próximos passos, estou com essa dúvida aqui, queria que tu me ajudasse a entender. Então eu estou lá, eu estou vendo duas pessoas numa comunicação e cada um é cheio da sua razão, sempre, né? Cada um é cheio da sua... Como é que faz, né? Uma dica nesse sentido, assim, você iria nas pessoas separadamente ou entraria ali no meio na hora? O que você acha? Como é que você Depende. orientaria? Aí vai voltar aquilo que eu falei no começo. Qual é a sua intenção? Boa. A sua intenção é apaziguar? A sua intenção é só mostrar para eles que eles estão descontrolados? Porque às vezes no descontrole deles, eles estão se entendendo, né? Uhum. Então, o que é a sua intenção? Se a sua intenção é apaziguar, você pode entrar no momento, né? Mas se a sua intenção é só que isso não se repita, ou que você acha que não está legal para o ambiente, por algum motivo está prejudicando alguma coisa, aí você chega depois. Mas sempre pensando na sua intenção. Porque às vezes você está julgando, né? Ó, você está julgando que aquilo é uma briga, e no fim, para aquelas duas Boa. pessoas, não é. É verdade, é Então, verdade. entender bem. E aí... Não, a minha realmente é uma coisa, uma situação desagradável, eu preciso falar com a pessoa. Se for possível apaziguar na hora, apazigua, depois procura a pessoa e fala direto com ela. Sempre melhor, né? Sempre melhor levar. Mas de olho, de novo, em que você quer com essa comunicação. A Paty até está trazendo, Ju, pra gente, que às vezes a pessoa te desestabiliza, né? Ela, agora, numa situação com um par, por exemplo, a pessoa grita, te trata de uma forma que você fica até perdido, assim. O que que faz, né? Como agir? O que faz? Então, vamos lá. Vamos continuar os outros passos, que eu acho que daí a gente vai conseguir responder melhor, né, tá bom. a situação. Então, tá, observamos. observamos. Observação, né? Aí agora a gente vai para o sentimento. Tá? E aí entra um pouco disso. O sentimento é... A gente sabe que na nossa parte profissional, no mercado de trabalho, o sentimento ele não é muito valorizado, né? É como se a gente fosse um robozinho que pudesse desligar o botãozinho do sentimento quando chega no trabalho. Então, eu tô com um problema em casa, eu tô com situações, mas ali eu não posso ter. Ou, mesmo no trabalho, né? Às vezes eu tenho sentimentos, todos nós temos. Mas nós não somos encorajados a falar sobre esses sentimentos. E dentro da comunicação não violenta, falar sobre os nossos sentimentos, observar os nossos sentimentos e falar sobre os nossos sentimentos é fundamental. Então, um exemplo, né, clássico. Às vezes o colaborador tem que fazer uma atividade e ele não sabe essa atividade.
E ele tá com medo. E ele tá com medo de fazer errado, mas ele também tá com medo de perguntar. E se ele chegar para alguém e dizer que tá com medo, as pessoas vão rir, vão diminuir, vão dizer, nossa, nossa, essa pessoa não tá preparada para estar aqui. Todos nós sentimos medo. Mas naquele momento, não, isso não é profissional. Como assim? A pessoa vai dizer que tem medo? E ela tem. Se a gente começasse a trabalhar com isso, seria muito mais fácil de resolver essas questões de comunicação. Porque aí ela, sabendo que ela pode se expressar de uma forma autêntica, ela vai dizer, olha, eu estou com medo de perguntar, mas eu também estou com medo de fazer errado. Então, quem pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Então, interpretar os sentimentos, saber o que a gente está sentindo, é muito importante. E aí entra uma questão que é a terceirização do sentimento, da responsabilidade do meu sentimento. Então, por exemplo, a pessoa grita com a gente. O que a gente sente nesse momento? Isso é importante entender. Ah, eu me sinto... eu fico triste? Eu fico revoltada? Eu fico nervosa? Eu fico assustada? O que acontece comigo? Porque quando eu entendo o que acontece comigo, eu consigo entender que aquela pessoa, ela é a chave. Ela é o estopim. Mas o sentimento é meu. E eu posso mudar. Então, o que me desestabiliza quando ela grita? O que eu sinto? Né? O que causa essa falta de estabilidade? Eu sinto, né? Eu me sinto desrespeitada, por exemplo. Eu fico triste, eu fico... E aí? O que eu posso fazer para mudar isso? Dentro de mim, independente do outro. Porque empatia, compaixão, é você tentar entender o outro mesmo quando o diálogo não vem bonitinho. Mesmo quando... Porque respeitar isso, trabalhar isso, não quer dizer que a gente aceita. Não é que você tem que aceitar pessoas gritando com você. Não é isso. Mas é entender que naquele momento essa foi a forma que a pessoa usou para se expressar. E o que isso causou em mim? Ah, causou um sentimento de tristeza? Como é que eu vou trabalhar esse sentimento? Causou um desconforto, né? Uma revolta? Sei lá, o que me causou? E também entender o sentimento daquela outra pessoa. Tem uma frase do Rosenberg que é muito interessante, que ele diz assim, ó, toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, quando a pessoa está gritando, tragicamente ela está expressando uma necessidade dela que não foi atendida. Então, quando um cliente, né, grita por causa de algum problema, quando ele teve uma necessidade que não foi atendida e ele não sabe expressar essa necessidade de uma maneira saudável, então ele faz isso. E pode ser, Ju, que essas necessidades sejam frustrações que se acumularam, aquilo se acumulou também? Pode ser uma situação assim? Sim, pode. A gente sabe que isso acontece muito, né? Acaba descontando na outra pessoa, como a gente falou. Como dizem que a gente tem que deixar o sentimento de lado, a gente vai acumulando. Mas uma hora ou outra a coisa explode, porque eles estão com a gente. Então, às vezes, a pessoa está falando com você e não tem nada a ver com você. E isso é importante, entender isso. Ela capaz, né? A pessoa tá ali descontrolada, mas não é comigo, é com ela. O problema não é meu, é dela. Ela não sabe expressar a necessidade dela. Eu posso ter cometido um erro, eu posso ter deixado de atender alguma coisa da melhor maneira, mas esse jeito de falar não é meu, é dela. É porque ela não sabe como se expressar. É uma falha da comunicação dela. E aí eu posso escolher fazer, sabe como se fosse um filtro? Filtrar aquilo que ela diz e transformar, como se eu fosse um tradutor dessa pessoa. Ela não está sabendo como trazer a informação de uma melhor maneira. E aí dentro da CNV... Né? Tem que ter exercício. É prática. É prática. Você conseguir filtrar aquilo e dizer, pera, essa pessoa não está numa situação normal, ela não está num comportamento não é certo, mas isso não é contra mim, é alguma coisa que está por trás dessa fala, desse grito, desse jeito, que eu preciso, e aí de novo é o sentimento da compaixão que você falou antes, olha como eu estou conectando. Tem tudo a ver com o que você estava falando antes. Compaixão pelo ser humano. A gente tem que usar a compaixão em todas as etapas, porque é aquilo que eu falei, todos nós temos necessidades iguais. Todos, né? Em maior ou menor grau, mas o ser humano tem as mesmas necessidades. O que vai diferenciar a gente é o fato, como eu expresso essa necessidade, como eu uso estratégias para conseguir o que eu quero. Então, essa pessoa que está gritando,
Ela está usando uma estratégia para conseguir aquilo que ela quer, para atender aquela necessidade. Porque ela não tem uma outra estratégia melhor naquele momento. Talvez a gente tenha a mesma necessidade que ela. Eu digo isso muito do respeito. Né? Se você fala com um adolescente, com um jovem, até conosco, o que é respeito? Respeito é ser ouvido. Né? A necessidade de respeito é que a pessoa me ouça e mesmo que não concorde comigo, ela aceite, né? Entenda. E o que é respeito para uma pessoa mais velha ou para uma figura de autoridade, alguma coisa assim? Me ouve e fica quieto. Né? Antigamente os pais eram, não, faz o que eu tô falando, fica quieto, me respeita. Respeito era fazer o que eu estou mandando. Então, às vezes, a necessidade dessas duas pessoas é o respeito. Mas a estratégia que elas usam para conseguir é diferente. Entendi. Então, dentro desse segunda etapa do sentimento, é perceber o que aquilo me causa. Qual é o sentimento que me gera? E na próxima etapa vem a necessidade, então. Qual a minha necessidade dentro disso? Entendendo o que? A pessoa está gritando comigo, que eu estou me sentindo mal, o que eu preciso? Qual é a minha necessidade aqui? Ou qual é a necessidade dessa pessoa que ela está tentando atender a todo custo? De uma maneira extremamente, né, negativa ou ruim. Perceber necessidades. Então, eu observo, eu sinto, ok, estou sentindo. Por que eu estou me sentindo assim? Às vezes a gente não tá. A gente também, às vezes a gente não está se sentindo assim pelo que o outro está falando. A gente está assim por um outro motivo. E aí desconta na pessoa. Né? O sentimento não tem nada a ver com aquele diálogo, com aquele trabalho. É uma carga de frustração que vem de outro lugar. Mas eu trago ela para essa conversa, para extravasar, porque eu não lidei com ela antes. Então, esse também, e assim, ó, nós, na nossa cultura, reconhecer necessidades é muito difícil. Porque as pessoas que reconhecem suas necessidades, elas são taxadas de egoístas, né? Ah, você só pensa em você. Ah, mas e se eu falar que eu tenho essa necessidade, vão achar que eu sou egoísta. Então, nós temos dificuldade, sim, em reconhecer que temos necessidades, reconhecer que precisamos de ajuda, reconhecer que precisamos de atenção e entender essas necessidades, reconhecer isso é muito importante para o nosso processo de comunicação. O que eu preciso de você? Que aí a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa final, que é a etapa do pedido. O que eu quero de você? O que eu vou te pedir com isso? Nem sempre tem um pedido, às vezes não tem. Mas se tiver, o mais claro possível. Que também é outro problema, por quê? A gente acha que tudo é óbvio. Que não precisa pedir. Eu dou sempre um exemplo, quando eu faço palestra sobre esse tema, do lixo. A gente acha que não precisa pedir para outra pessoa tirar o lixo. Pois é, não está vendo que o lixo está cheio? Né? Não está vendo que o lixo está transbordando? E a pessoa não. Muitas vezes ela não está vendo, porque a necessidade dela é outra. Ela está com outra, o foco dela é outro. Então, mas é óbvio que o lixeiro está transbordando. É óbvio para você. Então, o óbvio precisa sim ser dito. A gente precisa deixar as coisas muito claras. Outra coisa, às vezes a gente tem medo de pedir por medo de não ser atendido. Se eu pedir, né, e me disserem não, o que eu vou fazer? Porque daí a gente também tem essas questões de lidar com não, né? Com negação. Então, assim, se eu pedir e a pessoa disser não, eu não vou pedir. Eu vou ficar aqui esperando que ela adivinhe. Às vezes eu quero um aumento, mas eu não peço. Eu fico esperando que a empresa me reconheça e que caia do céu. E aí isso não acontece, eu fico extremamente frustrada, reclamando para os colegas. Mas eu não peço. Isso é violência. A gente acha que está sendo gentil, mas não, a gente está sendo violento, porque eu não estou expressando a minha necessidade e eu quero que a pessoa adivinhe qual é. Eu não deixo. Fica bravo. E fica bravo. Fica bravo que ela não leva a bolinha de cristal. Hein? Exatamente. Então, quando a gente fala, isso é violência. Se eu espero que você me faça alguma coisa, mas eu não deixo isso claro para você, e depois eu ainda fico brava com você porque você não fez, eu tô te agredindo de alguma forma. Acho que tem uma pergunta aí. Tu pode ler pra gente? Leio sim. A Flávia fala, e quando a gente tenta... Tem duas, agora chegou duas. E quando a gente tenta encerrar uma conversa assim com gritos e a outra pessoa continua. Aqui ela está falando numa situação de violência mesmo, verbal, a pessoa gritando, não para, tá escandalosa, o que faz? Olha, aí, né, dificilmente se a pessoa tá nesse nível, você vai conseguir acalmá-la. Difícil. É deixar falando nesse aspecto, deixar ela desabafar. Fuga. Deixar falar. Mas se você tiver uma oportunidade,
né? Olha para ela e pensa no termo da necessidade. O que que ela está precisando? Por que que ela está assim? O que que ela quer? Ah, ela quer tal coisa. Então vira para ela e fala assim, tá, e como é que a gente pode atender essa necessidade? O que que você quer de mim? Uhum. Porque às vezes a pessoa também tá lá esbravejando, mas quando ela tem que falar o que ela quer, ela nem consegue. E nem pode pedir calma, né? Que é pior Não, não, dizer não peça calma. calma. Não peça calma. Deixa falar. Mas se tiver a oportunidade de trazer essa conversa, entenda isso. Como é que aquela pessoa está se sentindo? O que que ela está precisando? Por que que ela está ali esbravejando? E aí, o que que você pode fazer para ajudar ela? De maneira genuína. Lembra que não é uma maneira de manipulação, gente. Tem gente, mas eu vou manipular a conversa para as pessoas fazerem o que eu quero. Não é isso. Eu tenho que estar com interesse genuíno em ajudar o outro. Eu realmente tenho que querer entender e resolver o conflito. Se eu estiver ali querendo só que a pessoa fique quieta, não vai funcionar. Porque eu não estou prestando atenção nos sentimentos dela. Eu não estou realmente dando atenção. Lembra da compaixão e da empatia? Eu estou só julgando que ela tá louca, descontrolada. Eu não estou me colocando no lugar dela com empatia. Então, claro, gente, eu estou falando aqui de questões de discussões, não estou falando de violências mais graves, físicas, Não. aí você procure, né, outras questões, não é isso. Não vai se colocar em risco. Tá no Mas verbal ainda, né, Ju? então assim, se coloque no lugar da pessoa e entenda qual é a necessidade dela. E aí entra, eu posso atender ou não? Porque às vezes a gente não pode. E também é bom deixar claro, né? Numa relação empresa. Às vezes a empresa não deixa clara a necessidade que ela tem com o colaborador. E o colaborador também não deixa claro o que ele espera da empresa. E aí vai essas necessidades não atendidas e aí a gente já sabe que vai dar algum problema em determinado momento. A relação frustrada, né? Quando a empresa deixa claro a necessidade dela, o colaborador tem a opção de entender se ele pode ou não atender. Às vezes ele não consegue. E a empresa também pode deixar isso claro. Olha só, eu preciso disso, disso e disso de você. Você não está conseguindo me atender. Nossa relação vai encerrar por aqui. Tá tudo bem. Continuamos amigos. Porque eu não tô falando que você é ruim. Eu não tô dizendo que você é um incompetente. Eu estou simplesmente te dizendo que a necessidade da empresa nesse momento não tem como ser suprida por você. Isso não significa que você seja um incompetente, que você seja ruim, que você seja um mau profissional. Não. Às vezes você é um ótimo profissional, mas não é o profissional para aquela tarefa, para aquele cargo. Não é muito mais Ju, fácil? é verdade, é verdade. Tu estava falando, quando você estava falando da empresa, eu me lembrei muito do pessoal de atendimento nas empresas, né? Quem faz atendimento ao público, às vezes recebe um cliente muito frustrado com uma situação e naquele momento você leva tudo muito para a tua parte, muito pessoal, como se fosse contigo, né? E o cliente não tá revoltado contigo, ele vem às vezes bravejando, ou não sabe se comunicar muito bem, ou tá numa situação de uma frustração, às vezes passou até, não se sabe ainda o que aconteceu, porque você tem que deixar e ouvir, como você falou, mas eu lembrei muito, assim, de situações em que, quando eu já vivi situações em que eu deixei a pessoa falar tudo, e depois fui falando com calma e tentando entender, e aquele cliente, assim, virou um cliente melhor do que antes quando tinha o problema. Quer dizer, eu estou entendendo que a comunicação não violenta, ela pode, inclusive, estreitar o relacionamento e ser até uma oportunidade numa situação de dificuldade dessa, né? É isso mesmo Total, que... total. Porque assim, ó, quando eu observo o fato, né, lembra que você falou, eu tiro esse julgamento. Como é que esse cliente está me agredindo se ele nem me conhece? Não é pessoal. Ele está ali descontando a frustração. Lembra dos passos, né? Ele está sentindo frustração de uma necessidade que não foi atendida. E aí o pedido que ele tem para me fazer está vindo todo atravessado. Porque ele não sabe expressar. Ele não está expressando direito, ele está num calor de uma emoção. Então, quando eu olho para ele dessa forma e entendo que ele está sentindo alguma coisa, que ele não é um louco, ele não é um descontrolado, ele não é só um mal educado. Não estou dizendo que não o seja. Mas dentro do meu processo de trabalho de comunicação, se eu tiro esse julgamento, porque se eu escutar e falar, meu Deus, que pessoa mal educada, bloqueia, não tem empatia, não tem compaixão. Agora, se eu tiro esse julgamento, escuto o que a pessoa tem a dizer, que é o que você falou, e começo a prestar atenção, que talvez ela não esteja falando da melhor maneira, mas que ela tem um pedido final, e eu consigo entender esse sentimento, entender a necessidade e o pedido,
eu resolvo o problema dela e deixo as coisas melhores ainda nessa relação. E aí ela vai acabar percebendo, caramba, nossa, não, né? Muitas vezes não precisava ter agido assim. Normalmente as pessoas logo acalmam e falam, nossa, eu não devia ter feito isso, não devia ter falado assim. Pede desculpa, né? Pede desculpa. E uma coisa que muda muito também nessa questão de terceirizar sentimento é assim, a pessoa liga pra você, né? Só pra que a gente entenda como o sentimento ele é uma coisa nossa. Ele vai da interpretação que a gente dá nos fatos. Se alguém liga te xingando, vamos supor que você seja, né, banco, alguma coisa, o pagamento não caiu, eu trabalhei muito tempo em financeiro, né? O pagamento não caiu, a pessoa liga te xingando, tu fala, nossa, que mal educada. E aí tá cheio de julgamento, tá se sentindo com raiva dessa pessoa. E aí a pessoa começa a falar com você e ela te conta que ela tá, sei lá, com alguém doente no hospital e ela precisa desse dinheiro para comprar um remédio. Imediatamente tua raiva vai embora. Não é? Não é assim? O Você que até pode se mudou? sentir culpado, né? Culpado por ter julgado O mal que ainda. mudou? Nada, a pessoa tá ali gritando com você. Efetivamente, no fato, nada mudou. A pessoa continua gritando com você. Mas quando você traz isso, você muda o seu sentimento. Então, por que a gente não pode fazer isso sem precisar de justificativa? Esse sentimento, ele é da forma como a gente interpreta. Então, se eu interpreto uma pessoa gritando aleatoriamente como louca mal educada, mas uma pessoa gritando que tem um problema é aceitável, por que eu vou me estressar e não vou trabalhar isso? Verdade. Gente, eu não estou dizendo que a gente deve aceitar as pessoas gritando com a gente, não é isso. Mas quando acontece, nós temos que lidar. Depois Entendi. que a situação passou, você vai resolver de outra maneira. Você vai procurar a pessoa, você vai dizer que aquele comportamento, né, te desestabiliza, que aquele comportamento não. Usando as etapas da comunicação não Exatamente. Mas no violenta, né? momento de raiva ali, não adianta você revidar. Porque aí é Ah, a comunicação que a gente tem hoje que a gente já sabe que não está funcionando muito bem. entendi. Fantástico, Ju. A gente já está no finalzinho, já passamos aí 50 minutos praticamente, foi maravilhoso. Eu queria até a Priscila aqui está falando que já tinha lido algo, mas a forma que está sendo exposta está ótima. Eu também estou amando a conversa contigo. Para a gente ir para o finalzinho, assim, gostaria de ter a tua percepção. Já entendi ó, as etapas, anotei aqui, ó, observação, sentimento, necessidade e pedido. Anotei. Ju, para a gente terminar a nossa conversa de hoje, que foi muito bacana, já te agradecendo, né? Como é que você está vendo daqui para frente a tua percepção para a comunicação da sociedade daqui para frente? É importante manter essa comunicação não violenta? Como é que você está vendo o cenário para o futuro e o que que você deixa de dica para a gente, assim, para a gente manter essa comunicação melhor, que é um grande desafio aí? Olha, se eu pudesse deixar uma dica procurem saber mais sobre comunicação não violenta. Procurem praticar mesmo no dia a dia. Porque assim, nós estamos vivendo um momento de extremismo. Né, em várias questões, profissionais, religiosas, culturais, políticas, né, até no esporte a gente vê. Então, assim, do jeito que a situação está, não é saudável. Enquanto nós estivermos envoltos nessas situações de nós contra eles, a gente não sai do lugar. Porque sempre vai ter um nós e sempre vai ter um eles. Né? E o outro do lado, e sempre vai ser assim, e os conflitos não acabam. Então, a comunicação não violenta, ela entende que, ok, tem lá, tem cá, mas nós todos somos nós. Não existe eles. Nós estamos todos ligados de alguma maneira. E nós precisamos dessa conexão. Foi o que você, né, a gente começou falando. A gente precisa se conectar. Né? Não conseguimos existir sozinhos. Se nós eliminarmos o eles, né? E aí outros vêm e aí fica nessa situação que nós temos hoje. Então, buscar a comunicação não violenta para poder praticar empatia, compaixão, respeito. Lembrando que respeito não é passividade, não é aceitação cega, não é nada disso. Mas é poder entender as coisas com empatia e compaixão para que elas se resolvam melhor. Então, uma dica busquem sim para a empresa, né? Leva o workshop para sua empresa, busca você para sua vida pessoal, para a educação dos seus filhos. É fantástico, assim. Depois eu vou tirar uma fotinho dos livros que eu tenho aqui, a gente publica no Stories da BRH para quem quiser ir lá. E assim, legal. É muito, muito legal, é muito importante. E não só na comunicação com o outro, mas na nossa comunicação conosco. Quando a gente se observa, nossos sentimentos, nossas necessidades e começa a fazer pedidos claros,
as transformações das nossas relações são muito grandes e muito rápidas. Então, a minha dica seria, compensa muito investir nisso, procure, se dedique, porque vai trazer mais saúde para as suas relações. Fantástico. Juliana, fantástico. Gratidão por aceitar o Eu convite. que agradeço, eu estou muito feliz por poder falar desse tema, que eu realmente considero um tema muito, muito, muito importante aí para o desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, para todos os campos da nossa vida. Para todos nós, tenho certeza que nos trouxe bastante. Você ajudou a vida da gente a ser mais maravilhosa hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço o Muito obrigado. convite. Um beijo para você, agradecendo aqui nossos amigos. O pessoal trouxe aqui carinho, Débora, Flávia, Grazi, vários, né? Oi, não acaba não, não acaba não. Aqui. Gente, gratidão, Andréia, que recebe todo esse carinho. Lembrando que a BRH, então, Blumenau, né, é patrocinada, então, pela DLB Tecnologia, é nossa apoiadora de gestão. É a Garcia Contabilidade, agradecendo a parceria de todos. Obrigado, obrigado. Um beijo para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, tá? Tem o Instagram ali, me chama no direct, pode mandar sua pergunta para mim que eu vou gostar muito de responder. Fiquem à vontade. Legal. Se precisarem do contato também da Ju, pode falar com a gente aqui no site, aqui na Instagram mesmo, que a gente passa para vocês também se não conseguirem encontrar. Gratidão, Ju, tudo de melhor para você. Obrigado mesmo, viu? Um beijo a todos. E terça-feira que vem, a gente tem a Kátia Tridapalli, um assunto bem legal. E estamos preparando para todos. A gente fez uma pesquisa, Ju, com os nossos associados, para entender quais assuntos que eles gostariam de ter cursos, workshops. E a gente está preparando aí essa questão da nova lei de proteção de dados, cargos e salários estratégicos, tendências, vem vindo coisa bem legal por aí. É só ficar de olho aqui na página que a gente está preparando sempre conteúdos para as pessoas que façam a diferença e gerem valor. Um beijo, fiquem bem. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.